Bom, galera, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai começar o nosso estudo sobre circunferência trigonométrica. Já adianto que é um assunto muito extenso, né? E aí eu vou tentar trazer o resumo, né, das coisas principais que tem na matéria, mas mesmo fazendo o resumo ainda fica muita coisa. Então, só resta pedir que vocês realmente deem o máximo de vocês aí, assim como eu também estou tentando aqui, né, fazendo essas videoaulas e tudo mais. E aqui eu vou tentar fazer o resumo, né, as principais coisas e colocar exemplos que vão ajudar vocês a fazer a atividade que eu vou deixar lá na plataforma. Então, bom, para a gente começar, a gente vai falar sobre arcos e ângulos. Então, eu desenhei aqui uma circunferência e eu coloquei aqui esse ponto O, né, que é o... Marquei aqui, né, o centro da minha circunferência, né, e aí eu vou colocar dois pontos. Vou colocar o ponto A aqui e vou colocar um ponto B aqui, tá? E aí, vou ligar, né, esses pontos ao centro da minha circunferência, né? Então, repara que aqui eu tenho um determinado ângulo, né, qualquer. E aí, gente, eu chamo de arco justamente isso aqui, tá? Que eu tô desenhando em laranja. Arco é esse segmento aqui entre esses pontos A e B associado a esse ângulo aí, tá certo? Então, isso basicamente é um arco, tá? E aí, né, se a gente quiser escrever direitinho, a gente pode falar que AOB é o ângulo central, né? AOB é o ângulo central correspondente ao arco AB, certo? Quando eu coloco esse, não é o chapéu do circunflexo, né? Enfim, esse segmento aí eu quero falar justamente arco, tá certo? Então, arco é isso, tranquilo? Então, o que a gente pode ver relacionado aos arcos? Bom, primeira coisa é esse ângulo que eu coloquei aí nesse arco, né? Que a gente chama de ângulo central. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a medida do ângulo central correspondente ao arco. Então, por exemplo, né, eu desenhei aqui esse arco AB, que está em laranja, e aqui eu vou supor assim, né, eu vou falar que aqui é um ângulo de 120 graus, né? Então, eu falo que a medida, né, do ângulo AOB é 120 graus, e eu também posso falar que o arco AB mede 120 graus, tá certo? Então, a medida angular do arco, ou apenas medida do arco, é a medida do ângulo central, tá certo? Então, todo arco vai ter associado a ele um ângulo correspondente, né? Aqui nesse outro exemplo, né? Aqui sendo 30 graus, então eu falo que a medida do ângulo COD, né? COD é 30 graus, ou eu posso falar que o arco CD mede 30 graus, certo? Posso falar qualquer uma das duas coisas quer dizer a mesma coisa, tranquilo? Bom, esse ângulo a gente pode utilizar duas medidas para ele, tá certo? Como assim duas medidas? Bom, ali em cima eu estava falando 30 graus, 120 graus, então o grau, né, é uma das medidas que a gente pode utilizar, tá? Para medir esse ângulo. Mas tem uma outra medida, né, que não é muito conhecida da gente, que é o radiano, tá? O radiano é uma outra unidade para ângulo, tá certo? Então a gente pode medir tanto em graus quanto radianos. E como que a gente sabe como converter de um para outro? Bom, a gente tem definido que 180 graus é correspondente a π radianos, ou seja, 180 graus equivale a 3,14 radianos. Professora, por que é assim? Bom, porque existe uma definição para essa medida de radianos. Eu não vou falar aqui, porque vai confundir mais. Então, só tenho isso em mente, que 180 graus equivalem a π radianos, ou 3,14 radianos. 3,14, né, é uma aproximação ali que eu tô fazendo para o π, tá? Mas é sempre bom a gente sempre usar o π do jeito que está aqui. Então, por exemplo, gente, se eu tenho esse arco AB aqui, que eu desenhei em laranja, né? Ele é metade da minha circunferência. Então, como a circunferência a gente sabe que ela completa 360 graus, então a metade a gente sabe que é 180 graus ou π radianos, né? Que a gente já falou que 180 graus
equivalem a π radianos. Nesse aqui, veja que o círculo está todo em laranja, quer dizer que eu fui de A até B, ou seja, eu percorri o círculo todo. Então, aqui o ângulo associado é 360 graus, porque foi a medida da circunferência toda, né? Eu percorri toda a circunferência. E 360 graus é 2π radianos. Por quê? Porque se 180 é π, então 360, que é o dobro, vai ser o dobro de π, 2π. Tá certo? Então, vamos ver aqui um exemplo de como que a gente pode calcular, né? Vou colocar lá na atividade, tem alguns itens lá para você transformar de radianos para graus e de graus para radianos. Então, vamos fazer exemplos aqui para vocês fazerem do mesmo jeito lá na atividade. Então, olha só, vamos converter 30 graus para radianos. Bom, a gente sabe o quê? 180, vou colocar de outra cor para ainda. A gente sabe que 180 graus equivalem a π radianos, né? É a definição. 180 graus equivalem a π radianos. Então, 30 graus vai corresponder a quantos radianos? Então, gente, é só fazer uma regra de 3 aqui, tá certo? Então, você faz uma multiplicação cruzada aqui, você tem 180 vezes x igual a 30 vezes π. Vai passar o 180 para o outro lado, então x vai ser igual a 30π sobre 180. Aqui, gente, a gente vai ter que continuar fazendo simplificações, né, para deixar um número mais bonitinho. Então, olha só, divide esse 30 por 30 e divide esse 180 por 30. Então, bom, 30 dividido por 30 vai ser 1. 1 vezes π vai sobrar só o π. 180 dividido por 30 vai dar 6. Então, 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6 radianos, tá? Eu poderia vir aqui no π e substituir por 3,14 e fazer 3,14 dividido por 6, tá? Eu posso fazer isso. Mas aqui a gente costuma sempre deixar dessa forma, π sobre 6. Mas se você quiser fazer o cálculo, não tem problema, também pode fazer. Tá? Vamos agora fazer aqui na letra B, gente. Eu tenho 2π sobre 3 radianos e eu quero converter isso aí para graus. Bom, a gente poderia fazer a regra de 3, mas eu vou falar para vocês a maneira mais fácil, que é a mais óbvia, né? A gente sabe que π equivale, né, a 180 graus. Então, é só você fazer 2 vezes 180 dividido por 3. Isso aí vai ser igual a 120 graus. Então, uma maneira fácil aí é da gente fazer essa conversão. Posso fazer isso sempre? Com certeza. Então, se eu vou fazer mais um exemplo, é π sobre 3 radianos. É só você fazer 180 dividido por 3. Então, isso aí vai ser igual a 60 graus. Tranquilo, gente? Então, se você quer converter de radianos para graus, é mais fácil. Onde tem π, você coloca 180. Se aparecer um valor, por exemplo, converta 5 radianos para graus, aí você tem que fazer a regra de 3, né? Porque não vai ter π em nenhum lugar para você colocar o 180, né? Mas aí a maioria das vezes vai aparecer o π, tá? Então, é só no lugar do π você colocar o 180. Tranquilo, gente? Então, se não tá tranquilo, volta, mas primeira questão da atividade é para fazer isso aí, tá certo? Converter de graus para radianos e de radianos, acho que eu não coloquei aqui, vou colocar para graus. Bom, vamos continuar então. A gente falou então da medida do ângulo, né, central, agora a gente vai falar da medida linear do arco. O que é a medida linear do arco? Ela é o comprimento do arco, tá? Então, eu quero realmente saber, aqui no caso, qual que é o comprimento desse arco aqui, tá? Então, a gente chama esse comprimento de L, geralmente, né? E, bom, a gente sabe que aqui a gente tem um ângulo alfa, né? O ângulo central, e a gente sabe que na circunferência, né, todo segmento que parte do centro e vai para uma extremidade é o famoso raio, né? Então, aqui a gente tem o comprimento que a gente quer saber, que é esse que está em laranja, é o comprimento mesmo, quantos metros, quantos centímetros tem esse arco aí,
tá? Eu tenho o ângulo aqui, né, o alfa, e eu tenho o raio da circunferência, tá certo? Bom, e como que a gente vai fazer para calcular isso aí? A gente vai utilizar essa relação aqui, tá certo? A medida do arco em radianos, melhor, a medida do ângulo, fica mais fácil falar assim, o ângulo, né, em radianos, vai ser o comprimento do arco dividido pelo raio da circunferência, tá certo? Então, essa é a relação que a gente vai utilizar para medir o comprimento de arco. Você tem que lembrar aqui, o ângulo, né, em radianos, não pode estar em graus, tem que ser em radianos, vai ser igual ao comprimento do arco dividido pelo raio, tá certo? E aí, dependendo do problema, você vai calcular de acordo com o que está sendo pedido, né? Se o problema estiver pedindo o valor de L, aí você calcula o valor de L, né? Se estiver pedindo raio, né, então você tem que ter os outros dois para conseguir calcular o raio, e assim por diante. Vamos fazer um exemplo, que também é muito parecido com o exemplo que tem na atividade. O comprimento do arco AB é 10 centímetros, ou seja, quem que é 10 centímetros? É o L. Comprimento do arco diz respeito ao L, tá? Qual o valor do raio da circunferência? Então, eu estou pedindo raio, né? E aqui eu dei o ângulo 120. Primeira coisa que você vai fazer é converter 120 graus para radianos, tá? Porque a gente sempre tem que utilizar em radianos. Então, primeira coisa, vamos fazer essa conversão. A gente já sabe que 180 graus equivalem a π radianos. Então, 120 vai equivaler a quanto? Faz uma multiplicação cruzada. 180 vezes x vai ser igual a 120 π. X vai ser igual a 120 π sobre 180. A gente já tinha até feito isso aqui, né? No exemplo anterior, né? Então, isso aqui, se a gente simplificar, a gente vai chegar em 2π sobre 3, né? Então, 120 graus é a mesma coisa que 2π sobre 3 radianos. Fizemos a conversão. Gente, vocês querem uma outra dica também de como transformar rapidamente? Eu acabei não falando isso, né? Vou falar aqui agora. Eu quero transformar 120, né, em radianos. Coloco o 120, põe o π aqui e põe o 180 embaixo. Pronto. Aí você não precisa fazer a regra de 3 aqui antes em cima. Coloca o ângulo em graus, multiplica por π e divide por 180. Tá certo? Também pode ser uma maneira rápida aí de você estar fazendo. Bom, então eu tenho aqui o L, eu tenho o ângulo em radianos, agora eu consigo calcular o R, né? É só eu lembrar lá da minha fórmula. Alfa é igual a L sobre R. Então, alfa é igual a L sobre R. Se eu quero o raio, né, eu tenho que passar o raio aqui, né? Então, o raio vai ser o L sobre alfa, né? Passo aqui. Então, gente, o L é 10, o alfa é 2π sobre 3. Aqui eu estou com uma fração de fração, então eu faço 10 vezes a multiplicação aqui do inverso, né? Eu pego a fração que está em cima, multiplico pelo inverso da fração que está embaixo. 3 sobre 2π. Então, aqui eu fico com 30 sobre 2π, tá? Então, gente, aqui o que eu posso fazer? Eu poderia deixar assim, poderia simplificar um pouco mais, né? Eu poderia deixar assim, mas aí na atividade eu acho que eu peço para você utilizar o π como 3,14. Então, você vai fazer na calculadora, né? 3 dividido por 2 vezes 3,14. Tá certo? Então, o resultado aqui seria 4,78 centímetros, né? Então, o raio vale 4,78 centímetros. Então, sempre quando eu pedir para você utilizar o π, né? Pra você fazer a aproximação, aí você joga na calculadora e coloca 3,14. Certo? Então, prosseguindo. Qual o menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio ao marcar 2h30? Bom, gente, esse problema aqui, tá? Eu gostaria que vocês pensassem um pouco. Eu vou dar aqui uma ideia para fazer. Não vou resolver ele tudo, mas presta atenção, gente. Eu tenho o relógio, né? Primeira coisa, né? Você já vai marcar os horários, né? Primeira coisa que você faz para tentar resolver o problema. Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 4 e aqui é o 5, né? Marcando 2h30. Aí a primeira coisa que a gente pensa em fazer, né?
é marcar assim. Eu venho aqui, coloco o 2 aqui, né? O ponteiro das horas. Deixa eu fazer o centro aqui. Né? Aí eu vou marcar 2h30. A primeira coisa que você faz é isso aqui. Né? Isso aqui tá certo, gente? Não tá, né? Porque o que acontece? Quando a hora é 2h30, o ponteiro das horas não tá apontando diretamente aqui pro 2, não é? O ponteiro das horas, ele andou um pouquinho junto, né? Ele tem que acompanhar o movimento também do ponteiro dos minutos. Então aí você tem que se perguntar, né? Quanto que esse ponteiro anda? É só você pensar, gente. O ponteiro dos minutos saiu do 12 e chegou no 6. Então ele andou metade do relógio. Então o ponteiro das horas, ele vai sair aqui do 2, né? Para chegar no 3, e ele também vai ter que andar metade, não é? Então esse ponteiro aqui, na verdade, esse ponteiro, ele vai estar no meio, né? Ele vai estar apontando exatamente aqui para o meio, não é? Então, gente, agora basta você saber qual que é esse ângulo aqui, né? Que está formado aqui. Bom, mas aí como que você pode fazer para saber que ângulo é esse? Você sabe, por exemplo, que do 12 até o 6 a gente tem um ângulo de 180, né? Então aqui, quantas divisões de horas eu tenho? Eu tenho uma divisão, eu tenho duas, 3, eu tenho 6 divisões, né? Tá ficando aqui, 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 aqui e aqui. Ficou meio bagunçado, gente, mas eu tenho 6 divisões de hora. Basta você fazer as divisões lá do relógio. Então, gente, se isso aqui é metade, então cada divisão, se isso aqui corresponde a 180 graus, então cada divisão vai corresponder a, é só você fazer 180 dividido por 6. Então, cada divisão de hora no relógio equivale a 30 graus, né? Então, agora você consegue saber qual que é esse ângulozinho, né? Espero, né, que agora você consiga, mas se não conseguir, você vai lá me perguntar como que faz, como que termina essa questão, mas o raciocínio para fazer ela é parecido com isso, tá? Eu vou escrever aqui no PDF a resolução, mas eu vou acabar não fazendo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito mais longo, tá? Mas a resolução já está praticamente encaminhada dessa questão aqui.